Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos nessa corrente de fé, de oração, que tem crescido a cada dia, graças a Deus, e quantas pessoas têm sido abençoadas, não é verdade? Eu sinto um carinho tão grande por vocês, por mais que a gente ainda não se conheça pessoalmente, é muito bom saber que você está junto comigo nessa caminhada. Irmãos, eu também passo por muitas lutas, o inimigo se levanta muito contra essa obra, mas Deus tem dado a vitória sempre, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, essa obra vai crescer cada vez mais para a honra e glória do Senhor Jesus, enquanto a mensagem dele estiver sendo pregada aqui. O nome do Senhor vai ser glorificado e frutos virão, e você receberá transformação, você receberá milagres, tudo aquilo que Jesus já conquistou para você lá na cruz do Calvário. Amém? Irmãos, eu sou pastor há muitos anos, e durante o meu ministério eu já presenciei muitos momentos de alegria. Já fui em muitas formaturas, já fiz muitos casamentos, inclusive já me chamaram de pastor casamenteiro, porque já fiz muitos casamentos por aí. E é muito bom você participar desses momentos de alegria, esses momentos de festa. Eu já vi muitas crianças nascendo, muitas pessoas relatando curas, milagres. Mas ser pastor também é participar de momentos difíceis, momentos de perda. Muitas pessoas já chegaram até mim e disseram: pastor, eu tentei suicídio, pastor, eu não aguento mais. E aí a gente muitas vezes não sabe nem como aconselhar direito. A gente fica na dependência de Deus para dizer as palavras certas naquele momento certo. Eu já presenciei muitos velórios, já fui em muitas casas onde a dor, o luto era tão forte que as pessoas gritavam de dor. Irmãos, isso é muito triste. E ao longo dessa caminhada eu fui percebendo que é possível sim a gente saber o que fazer nesses momentos de incerteza, momentos de luto, momentos onde nada dá certo. Eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que nada tem dado certo ultimamente. Você tenta, você se esforça, mas parece que é só notícia ruim. Parece que quando não é com você, é com o seu familiar, é com algum amigo, ou é uma notícia ruim no trabalho. Parece que o medo, ele te atormenta, ele te assola, e você fica com medo de perder o seu emprego, medo de não conseguir colocar comida dentro de casa. Então, irmãos, diante dessas situações, nós precisamos colocar em prática algumas lições, que é o que eu quero trazer para você aqui hoje. Deus colocou muito forte no meu coração que hoje é o dia de você saber quais ferramentas você vai usar para sair e superar essa situação. Amém? E antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal. É só você clicar aqui nesse botão inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Selecione esse sininho também e depois você vai clicar na opção todas. Lembrando que tem que ser nessa opção para que você receba no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Todo dia de manhã eu tenho feito a oração da manhã e também às 6 horas da noite eu tenho feito a oração da noite e tem sido uma bênção. Você que não tem acompanhado as orações da noite, venha participar também e eu quero muito a sua companhia aqui, tá bom? Então, irmãos, eu percebi algumas lições que nós podemos tomar para que a gente não perca a cabeça, para que a gente não se desespere. Eu sei que nesse momento de pavor, de medo, principalmente diante desse governo, diante da situação do nosso país, a gente sofre, a gente chora, a gente fica com medo apreensivo, até mesmo porque nós estamos em um mundo, irmãos, que é dominado pelo mal, e isso é a Bíblia que diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Então, não existe um governo perfeito, não existe nada onde o ser humano coloque a mão que seja perfeito. Sempre vai ter ganância, sempre vai ter egoísmo, inveja, tantos sentimentos ruins, que isso não é do diabo, isso é do ser humano. Mas o diabo, ele se aproveita dessas fraquezas, dessas brechas, da cobiça do ser humano, e ele então faz as pessoas se afundarem cada vez mais no pecado. Então nós devemos entender que o mundo pode estar em crise, mas nós, se estivermos em Cristo, com Jesus, nós vencemos este mundo. Amém? A Bíblia diz em 1 João que a única coisa que nos dá vitória neste mundo é a fé no Filho de Deus. E nada melhor do que a gente se espelhar em Jesus, porque Ele venceu tudo por nós. Amém?
Ele mesmo disse: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu já aprendi uma lição, uma das lições, né? É que quando eu estou triste, quando eu estou desanimado, desencorajado, a melhor maneira de eu dar a volta por cima é eu encorajar pessoas. E é por isso que todo dia que eu busco encorajar vocês, porque muitas vezes eu estou precisando de uma palavra. Mas é nesse momento onde eu entrego para você a semente do Evangelho, uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Quando eu menos percebo, depois da oração eu já estou livre, eu estou aliviado, a paz do Senhor já me preencheu. Então, por isso que eu sempre peço, fique comigo até o final, porque a oração faz toda a diferença, amém? Uma vez uma tia minha, ela falou algo que aquilo me marcou, e ela falou: Juninho, ela me chama de Juninho, olha, é o seguinte, você sabe, eu tenho um problema com depressão, muitas vezes eu fico muito cabisbaixa, mas teve um dia que eu estava na pior, e aí eu entrei no YouTube e a sua oração apareceu para mim em primeiro lugar. E aí eu pensei, eu vou assistir essa oração. E aí ela colocou a oração para ouvir e ela me falou, ela disse assim: Juninho, uma oração é uma oração, não é verdade? Uma oração é uma oração. E eu entendi o que ela quis dizer. Tem hora que a gente muitas vezes escuta uma palavra e isso é muito bom. Aliás, a palavra é fundamental. Mas tem hora que você precisa de uma oração. E ela falou: uma oração é uma oração, é diferente, é quando Deus nos visita, é quando Deus entra no nosso coração. Então, irmãos, é como se a palavra fosse a preparação para o momento da oração. É por isso que eu nunca oro antes, eu sempre oro no final, entendeu? E aí eu quero te passar aqui algumas lições que eu aprendi quando a pessoa não tem mais saída, quando tudo parece dar errado. E a primeira lição que você também pode ter na sua vida é você acreditar que Deus sempre tem um plano. Amém? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz, pensamentos de bondade, para nos dar um fim que a gente deseja. Se você deseja um fim abençoado para a sua vida, Deus tem esse plano, Ele sabe como fazer isso. E eu sei que muitas vezes a gente está sofrendo e a gente não consegue entender como as peças elas vão se encaixar, porque parece que tudo está tão desordenado, tudo está tão bagunçado, não é verdade? Mas a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, o versículo 28, um pequeno detalhe que talvez você nunca percebeu, e lá diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E o que eu acho interessante nesse versículo é que está escrito assim, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Ou seja, você não pode pegar só uma parte da sua vida e dizer que você é um fracasso, e dizer que você é um derrotado, uma derrotada. Não, é apenas um detalhe, é uma peça que se desencaixou. Mas Deus, Ele pode fazer com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem. Amém? Ou seja, Ele pode juntar todas as peças e fazer um lindo quebra-cabeça, uma linda obra de arte, porque isso quem faz é só o Espírito Santo. Ele pode pegar todos os cacos quebrados da sua vida e Ele pode fazer uma obra maravilhosa. Hoje você pode não enxergar. É como se um pintor estivesse fazendo uma obra, você não está vendo tudo que ele está planejando na cabeça dele, na mente dele. Mas quando o quadro fica pronto, é algo de se admirar. E muitas pessoas verão essas coisas e elas temerão e elas passarão a confiar em Deus. Essa é a promessa do Salmo 40, versículo 3. Que muitos verão a obra de Deus na sua vida e vão começar a confiar nele através de você. Amém? A segunda lição que você deve tomar na sua vida, preste muita atenção, é que você pode até se lamentar, você pode chorar, mas não fique muito tempo no luto, tá bom? Eu sei que é fácil falar, é mais difícil praticar, mas o conselho que eu te dou é que ao longo dessa caminhada eu já vi muita gente sofrendo e vai se estendendo esse sofrimento por anos e anos, e a pessoa não consegue sair desse mar de pessimismo, dessa nuvenzinha escura que fica sobre a cabeça da pessoa, e aí a pessoa muitas vezes ela fica nessa depressão, nessa angústia, e se ela não tomar cuidado, vira uma amargura. E o apóstolo Paulo disse: irmãos, tome cuidado com toda raiz de amargura que pode contaminar você e contaminar as outras pessoas. Então,
Você pode ficar uma pessoa amargurada, uma pessoa que não tem mais prazer na vida, você fica uma pessoa ranzinza, só reclama. Será que você já não está assim? Então nós vamos orar hoje, Deus quer quebrar isso na sua vida, amém? Eu sei que tem muitos cristãos que eles pensam assim, mas eu não posso ficar triste, até mesmo porque agora o pastor acabou de falar que eu não posso chorar muito. Irmãos, é o seguinte, chorar não é falta de fé, viu? Pelo contrário, eu vejo o choro como um presente que Deus nos dá para a gente colocar para fora, para a gente aliviar a nossa dor. Mas se você fica muito tempo nessa maresia, nessa onda de tristeza, de luto, você não consegue chegar a uma razão para existir. Então, eu te aconselho a pedir a Deus, Deus, me ajude, enxugue as minhas lágrimas, me ajude a superar esse momento de dor, tá bom? Se for necessário, procure um psicólogo. Eu sei que muitas vezes a gente tem esse preconceito com profissionais, mas, irmãos, Deus capacita as pessoas. Se você está doente, você vai fazer o quê? Você vai tomar um remédio para dor de cabeça, porque foram pessoas que estudaram maneiras de acabar com a sua dor, com aquela doença também, né? E assim também a doença da alma, a doença da nossa mente. Existe o psiquiatra, o psicólogo, e Deus pode usar essas pessoas, se você precisar, tá bom? A terceira lição que eu aprendo é que toda dor é passageira. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, amém? Deus vai te livrar de todas as aflições. Hoje você pode estar chorando, e a Bíblia diz, eu quero ler para você, Eclesiastes capítulo 3, para tudo existe uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar. Então, você tem que entender, tudo vai passar. Tudo que você está passando vai passar. Mas você precisa fazer isso que eu te falei. Você precisa dar a volta por cima, você precisa não ficar focando só no negativo, mas foque nas coisas boas que Deus já fez na sua vida, nas bênçãos que você tem para contar. Amém? E uma outra lição que eu aprendo é que Deus conhece a sua dor. Ele sabe de tudo que você tem passado, você não está passando isso sozinho. Jesus, ele chorou, irmãos. O menor versículo da Bíblia diz que Jesus chorou diante do seu amigo Lázaro, que tinha morrido. Mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria, mesmo assim Jesus chorou, porque ele conhece a sua dor. Ele viu o que estava no coração das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Elas estavam sofrendo, elas chegaram a dizer, Jesus, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, o nosso irmão não tinha morrido. Então Jesus chorou, ele sentiu o que estava no fundo da alma daquelas mulheres. Ele sabe o vazio que você tem passado, esse sentimento de angústia, principalmente quando vai chegando de noite, o clima vai assim, o céu vai se escurecendo e vai vindo aquela depressão, aquela tristeza. Jesus te conhece, mas Ele quer que você entregue a Ele tudo aquilo que te aflige, toda a sua dor. Amém? Eu sei que eu estou falando para muita gente aqui que as coisas não têm dado certo, tudo tem sido pesado e difícil, mas eu quero que você confie que Deus vai te livrar dessa aflição. Amém? Escreva aqui nos comentários, vamos incentivar outras pessoas a ouvir esta palavra de hoje. Escreva assim, Deus ouviu minha oração hoje. Escreva assim, porque eu creio que isso que eu estou te falando aqui é resposta de oração. Amém? Deus ouviu sua oração. Aleluia. Então aprenda a viver um dia de cada vez. Não fica sofrendo por todos os dias, não. Pelo futuro que ainda nem chegou. Viva um dia de cada vez, as coisas podem mudar. E por que não? Será que elas não podem dar certo para você? Eu creio que pode. Se deu certo comigo, irmãos, Deus pode fazer com qualquer pessoa. Eu era um jovem rebelde, dei muito trabalho para os meus pais. Quem olhava para mim não me dava 50 centavos, não me dava R$1. Porque, irmãos, eu era complicado. Eu tinha um vazio no peito que eu nem sabia que tinha. E eu tentei preencher com drogas, com bebidas, com farra e com muito rock pesado. E, irmãos, eu era muito doido, mas Jesus mudou a minha história. E hoje eu estou aqui para te encorajar. Deus vai mudar a sua história também. Amém? Entrega a sua vida a Jesus. Não perde mais tempo, não. Arrependa-se dos seus pecados. Comece a viver uma vida de obediência, porque vale muito a pena. Jesus, Ele nunca nos abandona. Glória a Deus. E a última lição que eu tenho para te falar é essa. Você não está sozinho. Eu sei que nesse momento de dor, você não vê nada de bom acontecendo, mas tem pessoas que te amam sim. Deus te ama muito. É claro que as outras pessoas, irmãos,
elas têm os problemas delas, elas têm as dificuldades delas. E muitas vezes a gente fica mimado, sabe? Querendo receber às vezes um afeto, um carinho, sendo que a gente tem que colocar nossa esperança em Deus, irmãos. Senão a gente vai sofrer muito, sabe? Não tenha muita expectativa nas pessoas. Coloque a sua expectativa em Jesus. Ele vai estar sempre com você e Ele nunca, jamais vai te abandonar. Ele prometeu isso na sua palavra e Ele é fiel para cumpri-la. Amém? Glória a Deus, eu creio que essa palavra foi forte hoje e agora eu quero orar por você. Esse é o momento que você vai abrir o seu coração. Eu sei que a palavra já entrou no seu coração, mas agora é hora de você exercitar a sua fé, dar a volta por cima e Deus vai escrever uma história linda, maravilhosa na sua vida. Glória a Deus. E muitos vão ficar sabendo do que Deus está fazendo e elas terão a chance também de conhecer esse Deus maravilhoso que transforma o nosso choro em riso, o nosso pranto em festa. É isso que diz a Bíblia. Amém? Vamos orar então, feche os seus olhos e no final da oração eu peço que você compartilhe. Não custa nada, mas isso ajuda muito, irmãos. Deixa aqui sempre o curtir, tá bom? O joinha e também clique no botão compartilhar. Isso vai salvar muitas vidas e Deus vai te usar poderosamente, eu creio. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque olha, a palavra de hoje falou profundamente aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Quantas vezes, meu Pai, eu também já estava aqui triste, cansado, mas o Senhor renovou as minhas forças pela oração. Obrigado, Jesus, porque o Senhor falou poderosamente com muitas pessoas aqui hoje, pessoas que estão cansadas de viver. Esse mundo, Senhor, tem nos trazido muitas tristezas, esse nosso país, mas, Senhor, nós estamos aqui confiantes de que o governo de Cristo, esse não falha. O reino dos céus está aqui na nossa vida, no nosso coração, e esse reino é que nos supre. Oh, meu Pai, muitas vezes nós falhamos em não confiar em Ti. Muitas vezes nós falhamos porque ficamos esperando demais no ser humano. Oh, meu Deus, meu Pai, tem misericórdia de nós. Nós temos pecado, nós temos falhado contigo, mas o Senhor permanece fiel. Deus, eu te peço agora, resgata essa ovelha perdida, meu Pai. Essa mulher que tem se afastado e já se afastou há muito tempo, mas agora ela quer voltar. Este homem também, meu Pai, que muitas vezes perdeu a cabeça, falou que não devia, brigou com a esposa, brigou no trabalho. Olha, Senhor, tem misericórdia, nós precisamos urgentemente do Senhor. Pai, nos ajude a controlar nossas emoções, Pai. Deus, hoje o dia não tem sido fácil, não foi fácil, mas o Senhor é por nós. A Tua palavra diz, meu Deus, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Senhor, meu Pai, nos livra mais uma vez. Pai, eu oro em favor dessa pessoa que agora está sofrendo e muitas vezes se sente atribulada dentro da sua própria casa. Parece que é uma inquietação. Ela pensa em sair da casa, pensa em morar em outro lugar. Na verdade, isso é um ataque espiritual e ela não sabe. Por isso, nesse momento, eu repreendo toda obra do diabo contra essa pessoa, toda opressão maligna que faz a pessoa querer sair de casa, que faz a pessoa querer largar a mão de tudo. Está expulso em nome de Jesus. Todo mal contra essa pessoa, toda opressão maligna está repreendido em nome de Jesus. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu consagro essa pessoa agora a Ti, este homem, esta mulher, essas pessoas que têm ouvido a oração, Pai, essas crianças, esses idosos, Pai, todos aqueles que têm Te buscado aqui na oração, eu Te peço, proteja-os debaixo das Tuas asas, esconde eles do inimigo, Pai. E neste momento eu oro por mim também, pela minha família. Proteja minha família, Pai, contra toda retaliação. Muitas vezes o diabo ele percebe que já perdeu a batalha e ele vem contra a minha casa. Mas em nome de Jesus está repreendido, está cancelado toda obra das trevas contra nós, toda obra de feitiçaria, tudo que foi lançado contra a minha vida e minha família está repreendido em nome de Jesus. E Pai, eu oro então nesse momento por este homem e esta mulher, por toda essa família, e eu Te peço, proteja-os debaixo do Teu manto, e que este manto traga cura física, espiritual e emocional sobre a vida de todos nesta casa, que toda perturbação, todo espírito de loucura, de medo,
de enfermidade, bata em retirada, saia dessa casa agora, em nome de Jesus. Pai, que a Tua presença, a Tua paz venha sobre cada um agora, que eles sintam renovados, Pai, que toda pessoa que viveu amargurada, triste, cansada ao longo desses últimos tempos, que ela possa se reerguer, que o Teu Espírito Santo comece a gerar nela, Pai, uma alegria que ela nunca sentiu na sua vida, que isso comece a ser gerado, e mesmo que ela não entenda, a Tua palavra diz que essa paz vem de Deus, porque ela excede todo o entendimento. A nossa razão, a nossa mente não vai entender, mas o Senhor vai fazer uma obra linda, e eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. É em nome do Teu Filho que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos.
e nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó, meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite,
nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu Te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários
o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o Salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai,
As batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para orar por você que está triste, você que está angustiado, você que tem passado por problemas no seu casamento, na área das finanças, em qualquer área que seja. Hoje eu vou fazer uma oração poderosa por você. Eu quero interceder pela sua causa, pedindo que o Senhor restaure o seu casamento, a sua saúde física e espiritual, e que o Senhor te dê forças para que você se levante e recomece a sua caminhada com a certeza de que o seu socorro está em Deus. Amém? E para isso nós vamos meditar no Salmo 121. É um dos salmos mais lindos escritos pelo rei Davi.
e que ele expressa toda a sua confiança e a sua segurança em Deus. Eu tenho certeza essa mensagem vai te fortalecer bastante, porque nós vamos ler todo o Salmo 121 e depois eu vou explicando para você cada versículo passo a passo e assim nós vamos buscando ao Senhor em oração, tá bom? Então eu vou começar lendo para você o Salmo 121 e depois nós vamos começar explicando cada versículo deste Salmo. Começa assim, ó. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha que salmo maravilhoso, não é verdade? Aqui no versículo 1 e no versículo 2 diz assim, ó: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Irmãos, Davi escreveu esse salmo logo depois que ele soube que o profeta Samuel tinha morrido. Eu não sei se você sabia disso, mas Samuel era o último grande amigo do rei Davi, que ainda estava vivo, e nesta oração Davi então se volta para o Senhor como o único auxílio que lhe restou. Por isso o Salmo 121, ele pode ser usado por nós também para renovarmos a nossa fé e pedirmos proteção a Deus, pedirmos o seu auxílio, principalmente quando a gente se sente sozinho na caminhada. Eu não sei se você tem se sentido sozinho ultimamente, mas eu creio que esse salmo vai falar com muitos de vocês. E se nós prestarmos atenção na primeira parte dessa passagem, nós vamos notar que Davi estava aflito, porque ele havia acabado de perder uma pessoa que, além de ser muito querida para ele, era muito importante para o reino de Israel. Nós sabemos que naquela época, apesar do Senhor ser o verdadeiro Deus de Israel, havia muita idolatria, muito paganismo em meio àquele povo. Os adoradores de Baal e de outros falsos deuses, eles sempre subiam as montanhas para cultuar e fazer sacrifícios aos seus deuses. E por isso Davi, ele levantou seus olhos para aqueles montes e ele se pergunta qual entidade poderia vir para socorrê-lo. E imediatamente Davi ele confirma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, Davi estava decretando: eu não vou me vender, eu não vou negociar os meus valores, a minha crença, a minha fé no Deus verdadeiro. Eu vou continuar servindo ao meu Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis. E Davi não somente fez essa declaração da boca para fora, mas ele confiava realmente que Deus viria socorrê-lo, que Deus estava no controle, que Deus não o deixaria naquele momento tão difícil. E da mesma forma, meu querido irmão e minha irmã, nós podemos olhar para os montes da nossa vida, aqueles problemas que parecem intransponíveis, insuperáveis, e nós podemos fazer essa declaração de fé. No momento de dor, no momento de sofrimento e desespero, nós podemos contar com a ajuda do Senhor, porque Ele é o Deus acima de todos os outros. Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o único capaz de trazer a cura e a restauração que tanto precisamos. Amém? E outra coisa importante que nós aprendemos com Davi neste salmo é que Deus é fiel e Ele nunca nos abandona. Como vimos, Davi estava muito triste pela morte do profeta Samuel, o seu grande amigo e líder espiritual do reino de Israel. Então ele estava muito aflito por estar sozinho, mas ao mesmo tempo ele confiou que Deus cuidaria de tudo. Amém? Então agora eu quero fazer uma oração por você que se sente sozinho e depois nós vamos continuar com essa passagem linda do Salmo 121. Mas antes eu quero orar por você, você que está mal, você que ultimamente se sente tão vazio, talvez você more sozinho, eu não sei, mas o que me vem no meu coração é que há muitas pessoas carentes se sentindo solitárias. E eu já passei por isso há muitos anos atrás. Teve uma época que eu morei durante 3 anos em Belo Horizonte
E tive vários momentos assim, momentos em que eu não tinha ninguém por perto, eu não tinha um amigo, eu não tinha o meu pastor. E foi um período em que eu fiz um seminário de teologia, mas foi um período também maravilhoso, onde eu experimentei a bondade de Deus, a fidelidade. E hoje, quando eu olho para trás, eu percebo o quanto Deus estava presente. Parecia que não, quando eu estava vivendo esse momento de angústia, de solidão, de carência, eu não tinha uma namorada, eu não tinha previsão do que seria o meu futuro, mas eu confiei totalmente em Deus. Hoje eu tenho o meu ministério, eu tenho o meu casamento, eu vejo que Deus cuidou de tudo e que tudo realmente tem que acontecer no tempo do Senhor. Não pode ser no meu jeito e nem no meu tempo. Então eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento em que decidimos meditar na Tua Palavra e orar em cima do Salmo 121. Oh, meu Pai, eu te peço que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre nós, que a Tua presença, Pai, esteja acima de toda dúvida, de todo medo. Pai, eu oro por essa pessoa agora, essa pessoa que se sente sozinha, cansada, Pai, de lutar, muitas vezes com medo do futuro. Senhor, nós olhamos para os montes e nós dizemos: o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor é aquele que nos socorre. O nosso socorro vem do alto, porque as pessoas não podem fazer nada por nós. As pessoas prometem as coisas e não cumprem. Senhor, mas nós estamos aqui com os nossos olhos voltados para Ti. Te pedimos, meu Pai, derrama do Teu amor, da Tua presença, que nos consola, que nos fortalece, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Oh, meu Pai, nos ajude a confiar em Ti, nas Tuas promessas, e eu tenho certeza, Pai, que se o Senhor nos fortalecer, nós sairemos dessa muito melhores, muito mais capacitados. Em nome de Jesus, meu Pai, tira toda a solidão, todo vazio, toda tristeza na alma, Senhor, e que os nossos olhos possam se voltar para Ti a cada momento. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos continuar então. Agora nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Olha o que Davi disse: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Aleluia. Irmãos, aqui nós vemos que o salmista Davi não tinha dúvidas de que mesmo depois de perder o seu conselheiro, o Senhor não permitiria que ele tropeçasse na condução da sua vida e do reino de Israel. E do mesmo modo, você e eu podemos ter a certeza de que nós nunca estaremos sozinhos e de que Deus sempre vai nos ajudar. Amém? A Bíblia nunca disse em momento algum que a nossa vida seria fácil, mas sim que todo o nosso esforço valerá a pena no final das contas. E foi por isso que Jesus disse: Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Então Jesus disse que nós vamos passar sim por momentos de lutas terríveis, por aflições, mas tenham bom ânimo. Irmãos, quando a gente tem bom ânimo, ou seja, quando a gente é otimista, quando a gente busca enxergar o lado bom das coisas, isso nos fortalece diante das aflições. E o salmista aqui está nos garantindo que o Senhor é o nosso protetor e que Ele se manterá alerta 24 horas por dia para cuidar dos nossos passos. Então, meu irmão, coloque a sua confiança na promessa de que o Senhor Jesus, Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai ficar desatento a nada. A Bíblia conta certa vez que os discípulos estavam no barco com Jesus e então de repente veio uma tempestade tão forte e os discípulos eles se depararam com Jesus dormindo na proa do barco. Irmãos, naquele momento eles se desesperaram e eles então foram correndo ali chamar Jesus, porque eles falaram: Mestre, o Senhor não se importa, nós estamos aqui quase morrendo. E Jesus naquele momento se levantou e Ele acalmou aquela tempestade. E no final Ele disse: Homens de pequena fé. Por que Jesus disse isso, irmãos? Porque Jesus queria que aqueles homens usassem a autoridade que Deus já tinha lhes dado. E nós muitas vezes estamos passando por lutas, estamos sofrendo e a gente acha que o Senhor não está fazendo nada. Na verdade, Ele está olhando por nós
Ele está confiando que nós vamos ser fortes, valentes, que nós vamos aguentar o tranco, que nós vamos enfrentar essa tempestade de cabeça erguida e com fé no Senhor. E quando nós buscamos ao Senhor, Ele vem ao nosso socorro. Então, meu irmão, você que está passando por lutas, você precisa acreditar que o Senhor está com você. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos fazer mais uma oração antes de continuarmos lendo esse salmo. E eu tenho certeza que o Senhor está avivando a nossa fé. Muitos de vocês já estão começando a perceber uma mudança, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela tira a gente daquele estado de pessimismo, de desespero, e ela nos leva à fé verdadeira, à fé em Jesus. Aleluia. Então vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é aquele que nos fortalece, que enche o nosso coração de fé. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é quem muda o nosso coração. Quantas vezes, meu Pai, eu estava desesperado, angustiado, mas eu fui até a Tua presença e o Senhor me fortaleceu, o Senhor renovou as minhas esperanças. Por isso eu te peço agora, Senhor, renova a fé desse irmão e dessa irmã. Não deixe eles serem afogados pelos problemas, pelas mágoas, pelas lutas, Pai, do dia a dia. Não deixe o inimigo cegá-los através das preocupações, da ansiedade, mas que eles venham confiar que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade, que para o mar. Senhor, em nome de Jesus, eu venho interceder por essas pessoas agora que ainda não estão conseguindo orar. Jesus, coloca a Tua mão sobre estas vidas, Senhor. Coloca a Tua mão, Jesus, de poder e acalma essa tempestade agora. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão acompanhando junto comigo aí? E não se esqueça, depois que a gente terminar essa oração, eu quero pedir de coração para você compartilhar. Lembre de pelo menos 1, 2, 3 pessoas em que você pode divulgar no Facebook, no WhatsApp. Eu tenho certeza que o Senhor vai te usar também. Amém? E agora nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Olha o que o salmista Davi disse. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Amém? Você realmente acredita que o Senhor é o teu protetor, a tua sombra que o protege à direita? Então, meu irmão, saiba que nos momentos mais difíceis da sua caminhada, o diabo ele vai tentar sim, ele vai sussurrar no seu ouvido para que você confie em si mesmo, para que você siga o seu coração. E ele vai usar a sua fragilidade também, porque nos momentos de dor, de sofrimento, a gente fica realmente debilitado, com a guarda baixa, a gente fica mais sensível. Muitas vezes o inimigo vai tentar usar pessoas para nos desencorajar. Muitas vezes a gente vai ficar abatido, achando que é o nosso fim, que é a nossa derrota. Mas isso é uma mentira. Porque assim como Deus prometeu a Davi que seria o seu protetor, o seu guardião, o Senhor está com você também, irmão. Porque Deus não te trata de acordo com seus pecados. Muitas vezes a gente acha que Deus não está com a gente porque a gente tem muitas falhas, a gente erra muito, mas a Bíblia diz no Salmo 103 que o Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos frágeis, mas Ele tem compaixão de nós, assim como um pai tem compaixão dos seus filhos. Então creia, o Senhor está na sua história, porque tudo é pela graça, irmãos, ninguém merece nada. A salvação é pela graça, o favor de Deus é pela graça, a bondade, o amor, a fidelidade, tudo isso é algo que nós não merecemos, mas é algo que foi conquistado por nós lá na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a sua vida para morrer pelos pecadores. Então, se você se arrependeu dos seus pecados e você anda com Jesus e você crê nele como seu Salvador, então a proteção de Deus está sobre você. Amém? Então Jesus disse sim que a gente passaria por momentos de tribulação e nós vemos que Davi não foi diferente. Mas se nós confiarmos em Deus, nós temos uma certeza, uma paz que este mundo não conhece, uma certeza de que tudo vai ficar bem, de que o Senhor está nos protegendo, Ele é a nossa sombra, a nossa direita. E Ele disse aqui que o sol pela manhã não vai queimá-lo e nem a lua de noite.
Então, não há nada que aconteça conosco que possa nos prejudicar, somente reverter para a nossa bênção, para o nosso favor. A Bíblia diz que o Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Então, meu irmão, confie, tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? E vamos fazer mais uma oração antes de nós continuarmos. E agora eu quero orar por você que se sente debilitado e que precisa sentir essa proteção de Deus ao seu lado o tempo todo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida desse irmão e dessa irmã que tem se sentido fraco, debilitado, não tem forças para orar sequer, Pai. Oh Deus, esteja ao lado dela o tempo todo, Pai. Proteja essa pessoa, esconde ela do inimigo, Senhor. Que o inimigo não venha encontrá-la, nem a sua casa, nem a sua família. Em nome de Jesus, Pai, nos proteja, Pai. Esteja conosco o tempo todo. E que quando o sol vier sobre a nossa cabeça, Pai, que ele não venha nos queimar, Pai. Que o Senhor possa nos guardar das provações e que nada seja prejudicado, nada seja perdido. Em nome de Jesus, Senhor, traz essa confiança que Davi tinha, a confiança da Tua proteção, do Teu cuidado. Nós carecemos das Tuas misericórdias, Senhor, e nós precisamos que o Senhor nos carregue no colo, porque muitas vezes é difícil, Pai. Como é difícil, Senhor, nós suportarmos as lutas e provações. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a cada dia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ler o penúltimo versículo do Salmo 121, o versículo 7, em que Davi disse assim, ó: O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Você já percebeu que em diversos momentos aqui no Salmo 121, nós lemos a palavra protetor se referindo a Deus? Por que será que essa palavra se repete tanto? É porque Davi estava reafirmando isso para ele mesmo e ele queria que essa verdade também estivesse gravada na nossa mente. Ele queria que nós soubéssemos que não existe outro capaz de nos guardar, de nos proteger. Então, se você é daquelas pessoas que busca proteção na religião, em crucifixos, em rosários, amuletos, imagens, santos, pastores, azeite ungido, tanta coisa, né? Vela, guru espiritual ou qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. Então, meu irmão, você precisa rever as suas crenças, porque só serão salvos aqueles que entregarem verdadeiramente as suas vidas para Jesus e depositarem a sua confiança nele. Amém? Eu citei aqui várias coisas que as pessoas colocam a sua confiança, mas nós devemos entender que nada pode nos dar a verdadeira proteção, porque a Bíblia diz que se o Senhor não proteger a nossa casa, em vão serão os guardas, as sentinelas. A Bíblia diz que é o Senhor quem nos guarda e nos protege de todo mal. Então, meus irmãos, saibam disso. Ainda que você seja atingido muitas vezes, ainda que você passe por lutas, quem guarda a sua vida é Deus. O diabo não pode tomar, as pessoas não podem tomar, é Deus quem te protege e Ele sabe o tempo certo de tudo acontecer na sua vida. Não adianta você ficar querer se defendendo também. Deixa que Deus te defenda, que Ele defenda a sua causa. Amém? Como lemos nesse versículo 7, o Senhor o protegerá de todo mal, o Senhor protegerá a sua vida. Glória a Deus. Então, antes de irmos para o último versículo, eu quero fazer uma oração agora por você, pedindo que o Senhor proteja a sua vida. Eu creio que muitos de vocês estão sendo ameaçados por problemas, por lutas, por pessoas que muitas vezes não desejam o nosso bem, mas isso não importa, porque nós vamos clamar pela proteção de Deus agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero te agradecer e eu quero te pedir, Pai, proteção. Deus, proteja a nossa casa agora. Proteja, Senhor, de todas as pessoas más intencionadas, pessoas que não têm bondade, que ficam com inveja, falando mal. Senhor, livra-nos, Senhor, dos invejosos, dos interesseiros, pessoas que não querem o nosso bem. Guarda a nossa casa com os teus anjos, Senhor. Que o sangue de Jesus nos proteja de todo mal e de toda acusação do diabo. Senhor, eu creio, grandes coisas o Senhor tem preparado para nós e nós não vamos retroceder mais, Senhor. Nós vamos continuar avançando e mesmo que a gente seja muito abençoado, Pai, nós não vamos nos esquecer da Tua bondade e fidelidade.
Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis para que estejamos sempre debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, vamos ler o versículo 8, em que o salmista Davi disse assim, O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Então aqui nós temos a prova definitiva de que Deus vai nos guardar em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Aqui também afirma que o Senhor tem todo o poder e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E isso não quer dizer, irmãos, que um cristão não vai passar por situações difíceis, como uma doença, talvez um acidente, uma crise no casamento, um problema financeiro ou até mesmo a morte de um ente querido, como aconteceu com o próprio Davi. Será que todos esses problemas significam que Deus perdeu o controle da situação? De jeito nenhum. Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós nos aproximemos dele, para que a gente seja moldado à imagem e semelhança de Jesus. E o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, o versículo 38 e 39. Eu quero ler para você e depois nós vamos fazer uma oração agradecendo, e desde já eu quero agradecer a vocês que estão comigo até agora. Ele disse assim, Eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha que mensagem maravilhosa, né, irmãos? Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel o tempo todo e nada pode nos separar do seu amor que foi revelado lá na cruz e com a ressurreição do seu Filho Jesus. Então, seja como Davi, irmãos, tenha certeza de que existe um Pai que caminha ao nosso lado o tempo todo e que principalmente nos protege de todas as ameaças desta vida. Amém? Então agora feche os seus olhos e vamos fazer uma oração para a gente encerrar, mas que seja uma oração de todo o coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir o nosso clamor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença para Te agradecer por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de buscarmos ao Senhor em oração. Oh, meu Pai, quantos de nós aqui nos sentimos sozinhos e não temos ninguém em quem confiar. Pai, ninguém para estender a mão para nos socorrer. Por isso, Senhor, nós levantamos nossos olhos para o monte e nós clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, a Tua graça. Senhor, fica ao nosso lado, Pai. Nós somos falhos, somos pecadores, mas nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor cuide dos nossos passos e nos conduza nos caminhos eternos. Te pedimos força também, Senhor, para vencer as aflições que surgem na nossa vida, que o Senhor nos dê bom ânimo para enfrentar e suportar os desafios e que o Senhor não deixe que a gente acredite na mentira de que nós estamos sozinhos, de que nada vai dar certo. Tudo isso é mentira do diabo e nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a confiar no Teu poder, na Tua misericórdia, para que nos dias ruins, meu Pai, a gente possa olhar para o alto e a gente possa encontrar o nosso socorro, e a gente possa olhar para o lado e a gente possa ver que o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos capacite e que, independente das circunstâncias, nós estejamos sempre adorando ao Senhor e que a gente possa estar sempre declarando o quanto nós Te amamos. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu peço que vocês compartilhem e se inscrevam no meu canal para que todos os dias a gente cresça junto na fé. Amém?